Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de refletir a importância sobre os programas sociais do governo, né, como Vale Gás, Vale Leite, como Bolsa Família, e como é importante que todo governo defenda esses programas sociais. Caso contrário, não está preparado para ser um governante, um líder, um presidente. Todos sabemos que para constituir uma democracia forte, poderosa e boa para todos, é necessário que estejamos nesses três princípios, como tenhamos esses três princípios como regra universal, né, para uma boa governança. E é a liberdade, que é a primeira de tudo, porque sem liberdade você não consegue fazer nada, é a igualdade e a fraternidade. Então, para você governar, você precisa ter liberdade para falar, para pensar, para fazer. Você precisa ter igualdade para dar distribuição de renda, para você poder cuidar da necessidade das pessoas. E você precisa de fraternidade, você precisa de um amor, de pai, de companheirismo, você precisa de ética. E esse é o papel do presidente, de um líder, é ser uma pessoa que é o pai da nação, que tem o papel de pai, certo? Que protege, que provê, certo? Que resolve o problema. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava vendo a oficialização, né, da candidatura dos presidentes da República, né, e em uma dessas, né, eu estava vendo a inauguração da candidatura do Renan, né, e eles estavam invocando muito os símbolos religiosos, como a Arca da Aliança, né, se referindo a símbolos religiosos, né, com uma espada em forma de cruz, se referindo também ao cristianismo, né, mas todos eles agem como Jesus em alguns aspectos, né, eu não considero Jesus uma pessoa boa, mas pegam o que é bom para eles, né, e aplicam, e o que não é bom, eles não fazem, né? Fazem aquilo que eles acham que é bom para eles, né? E nem sempre o que é bom para eles é bom para os outros, né? Porque quando você vai ver na candidatura lá, né? Na oficialização da candidatura do Renan, né? Você vai ver que ele tem o mesmo discurso que Jesus, né? Ele vai dizer que os bolsonaristas, aqueles que vestem verde e amarelo, são um bando de ratos, né? E é exatamente isso que Jesus fazia na época dele, né? Ele dava comida, dava privilégios para aquele que seguia ele, que aceitava as leis dele, a doutrina dele, né? Mas para as mulheres diferentes de outra região, diferente do pensamento dele, né? Ele chamava de cachorrinho. Não é justo dar, né, o pão do filho, né, para os cachorrinhos, né? Ou seja, uma forma de você desumanizar a pessoa. Então, aqueles que seguem o partido do Renan, o partido Missão, são o povo inteligente, o povo bacana, o povo ético, e o povo que não concorda com eles são um bando de ratos, animais, né? Outra coisa que eles fazem, né, é que eles fazem muita distinção de pessoas, né? Ou a diferença dele para Jesus, né, é que Jesus ainda deu da migalha que caía da mesa dele, que era o pão dos filhos dele, para os cachorrinhos, as pessoas que ele considerava sobre-humana, como aquela mulher, ele chamou de cachorrinho. Mas esse Renan, né, ele não defende nem a migalha, né, nem o osso para os seguidores dele, né, porque ele é contra a Bolsa Família, né? Então, ou seja, na época de Jesus, né, se tivesse Bolsa Família, Jesus ainda ia falar, pode dar gorjeta para eles, pode dar Bolsa Família para eles, né? Mas o Renan, nem isso, né? O Bolsa Família seria a gorjeta, né? Seria a migalha que cai da mesa do patrão, né? Mas nem isso ele quer dar pro funcionário dele, né? Ele é o cara que diz que Bolsa Família é coisa de vagabundos, quem não quer trabalhar, né? Então o Bolsa Família, ele vai cortar o Bolsa Família porque vai fazer essas pessoas trabalhar, né? E tudo isso, ele faz isso, né, usando uma roupagem religiosa como se ele fosse o Cristo, né? Como se ele estivesse representando o Cristo, né? Mas o próprio Cristo na época dele falou com os discípulos dele, porque os discípulos dele tinham abandonado tudo para seguir ele, né? Não sabiam o que, que eles iam comer, o que, que eles iriam vestir, porque tinham deixado tudo para seguir ele. Jesus olha para eles e vão dizer para eles: qual de vocês, sendo homem, o filho tendo fome, né? Pede um pão e o pai lhe oferece uma pedra, ou pede peixe e o pai lhe oferece uma cobra, né? Ou seja, o tipo de pai que faz isso, que o filho pede ajuda, tá com fome, pede pão e ele dá pedra, é um péssimo pai,
né? E essas pessoas, né, por exemplo, o Renan lá, quando fala do Bolsa Família contra o Bolsa Família, diz que as pessoas que recebem Bolsa Família porque são vagabundos que têm que trabalhar, ele está fazendo o mesmo papel desse pai mau, né? Porque se o presidente ele precisa ter, né, um espírito fraternal de pai e o filho tendo fome, ele pede dinheiro para comprar comida e ele oferece trabalho, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui do pai mau, né? No caso de Jesus, o pai mau é aquele que o filho tendo fome, está com fome, ele pega e dá pedra, né? No caso do presidente que deveria ser pai, que deveria ser líder, o filho tendo fome, ele pede dinheiro, uma migalha, Bolsa Família para comprar comida, ele oferece o quê? Pedra, oferece trabalho, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, né? Por isso que qualquer pessoa que é contra as políticas, os projetos, né, de ajuda social, né, de programas sociais, né, como Vale Gás, Vale Leite, Bolsa Família, ele é contra o povo, ele é contra a distribuição de renda. Ele é o pai, ele é o presidente, ele é o líder que o filho, tendo fome, lhe pedindo pão, ele oferece trabalho, né? Então, por quê? Porque não há nada demais em você distribuir dinheiro, né? Inclusive, não há política melhor, mais fraternal do que você distribuir dinheiro. Que pai é bom é esse? Que pai bom é esse, né? Que o filho lhe pedindo um Bolsa Família, uma gorjeta para comprar comida, ele oferece trabalho. Ele diz: não, não, você vai ter que trabalhar, né? Todos têm direito a comer, né? Até porque se você comer, se você não comer, você não consegue trabalhar. Então você não deve trabalhar para comer, né? Até porque você tem agricultura que produz 100 produz para 1000 alimentar, né? Então você tem que trabalhar para a melhoria de vida sua, da sociedade em que você está inserido, e não apenas para matar a sua fome, não apenas para pagar as contas, né? Então a pessoa ela tem o direito a trabalhar e além de trabalhar, ela receber ainda um auxílio do governo, uma ajuda do governo, um dinheiro do governo, né? Não há nada demais nisso, né? E é por isso que eu digo, todos vocês que quiserem ser presidentes, jamais serão presidentes se forem contra o sistema. Porque sem o sistema não existiria candidatura, não existiria posição de presidente, não existiria sociedade, não existiria a possibilidade de distribuição de renda, certo? E se você também for contra os projetos sociais, os programas sociais do governo, você também não pode ser um presidente, né? Porque o presidente ele precisa ter liberdade para fazer esses projetos, ele precisa ter fraternidade, né? Para poder tratar todo mundo igual e com distribuição de renda, de riquezas, né? Porque no final das contas, ninguém é dono de nada, ou todo mundo é dono de tudo, ou ninguém é dono de nada, né? E para que nós possamos cuidar dos problemas mundiais, resolver os problemas mundiais, da fome que inclusive causa imigração, a gente precisa de um governo mundial. E o governo mundial, ele precisa estar de acordo com a distribuição de renda, que inclui Bolsa Família, que inclui auxílio para o povo, dá dinheiro para o povo, né? Você, sendo presidente, é o pai do povo. Que pai é esse que o filho pede gorjeta, ele dá trabalho, que o filho pede comida, ele oferece trabalho, né? Que pai é esse, né? Então, senhoras e senhores, nós precisamos muito, né, estabelecer, né, esse governo, porque ele é o governo mais experiente. O governo Lula é o governo mais experiente que está de acordo com o nosso governo mundial, né? Porque só com a distribuição de renda, e o Bolsa Família já é um ótimo ensaio para isso, né? Só com isso a gente vai conseguir estabelecer a paz no mundo, a gente vai conseguir acabar com as imigrações, né? Porque todos nós só vivemos nesse teatro de civilização porque estamos de barriga cheia, como eu disse. Mas se faltar alimento para alguma sociedade, alguma nação, a tendência é ela ativar o instinto caçador-coletor dela, que é a briga por comida, por alimento e invadir os países que têm riquezas. Então, se você quiser proteger a sua nação, você precisa cuidar da sua vizinhança, porque a sua vizinhança também é a sua nação. É o lugar mais próximo para onde as pessoas vão ter para correr quando o barco afundar, quando estiver faltando comida, estiver faltando tudo, né? Então, o Bolsa Família, né, e os programas sociais do governo, eles têm que ser apoiados por todo o governo fraternal, né, por todo o governo igualitário, né, por todo
governo que age com liberdade, né, para você poder fazer a distribuição de renda justa, espalhar dinheiro, distribuir o dinheiro. E o Bolsa Família é um ótimo ensaio para isso, né? Porque se você não cuidar dos problemas globais, a longo prazo você vai ter problemas, né? Por quê? Porque as pessoas que estão morrendo de fome vão ter que invadir o seu país como caçadores-coletores para roubar as suas riquezas. É isso, vão morrer de fome, né? Então, essa é a consequência de não cuidar dos problemas globais, né? Porque nós vivemos no mundo, e no mundo que nós vivemos tem que estar tudo em equilíbrio, né? Então, para cuidar dos problemas mundiais, a gente precisa de um governo mundial que apoie a distribuição de renda, comida, direito, dignidade para todos. E para isso o governo tem que ter liberdade, igualdade e fraternidade, esses três pilares, certo? Então, esse é um dos motivos maiores de eu apoiar o candidato Lula, né? Justamente por quê? Porque os programas sociais dele são os programas que podem, sim, acabar com a miséria do mundo, aplicado de forma global, dentro do sistema global de governo mundial, certo? Porque os problemas mundiais são problemas de todos, porque você vai ser afetado pelos problemas de outras nações a curto ou a longo prazo, certo? Então nós precisamos cuidar muito dessas questões, precisamos analisar com muita calma essas questões. E o candidato mais preparado que nós temos para esse governo mundial, para essa luta, né, de combate à fome e desigualdade no mundo, é as políticas do governo Lula, é o governo Lula o mais experiente, né? Então, por isso nós apoiamos ele, né? Desejo boa sorte, né, entre a disputa do Brasil e dos Estados Unidos, representado por Flávio Bolsonaro, e da China, representada pelo Lula, de quem vai exercer mais influência aqui no Brasil, que futuramente vai ser a fazenda do mundo, vai ser o motor econômico do mundo, porque para qualquer sociedade, para qualquer sistema, ele só consegue existir através da agricultura, que é a principal fonte de energia. E quem controlar essa principal fonte de energia, esse meio de produção, vai controlar o mundo. E esse governo que vai controlar o mundo vai ser o governo tecnocrático, que vai resolver todos esses problemas de produção de alimento em massa através da tecnologia, certo? E esse governo mundial tem que ser um governo fraterno, tem que ser um governo, né, que seja um pai do mundo, né, porque ele vai precisar distribuir renda, e para isso vai precisar de programas sociais, Bolsa Família, porque ele tem que ser o governo que o filho, tem que ser o pai que o filho tendo fome, ao invés de lhe dar trabalho, lhe dar comida, vai te dar comida, certo? Sem desumanizar os outros, sem dizer que os outros são animais só porque pensam diferente de você ou porque não estão na sua bolha, como alguns partidos políticos aqui no Brasil fazem hoje. Então eu vou terminar esse vídeo aqui aos 13 minutos porque representa as 13 famílias que governam o mundo, portanto o governo mundial, que vai estabelecer a nova ordem mundial, e também porque eu nasci em 13 de novembro, a data do meu aniversário, que também é uma homenagem às 13 famílias que governam o mundo. Porque, como eu disse, né, o corpo não está separado dos pés, né? Portanto, o sistema é um corpo do qual a elite, a pirâmide, a hierarquia maior não está separada do corpo, dos pés, do meio de produção, né? Uma está ligada na outra. E eu sou um representante do sistema. Por quê? Porque eu sei que sem o sistema nós não vivemos, não tem sociedade, não tem hierarquia. Então, senhoras e senhores, é isso, certo? E eu apoio o Lula justamente por causa disso, né? Porque ele tem de ser um governo mais fraternal do que todos os outros, né? Por causa das suas políticas de distribuição de renda, Bolsa Família, Vale Gás, Vale Leite, tudo distribuído para o povo, né? E para acabar com a fome no mundo, para resolver os problemas no mundo, a gente precisa de distribuição, né? E a distribuição mundial só pode acontecer através de um governo mundial, né? Com a ajuda das potências mundiais. Então, boa sorte para a China, boa sorte para os Estados Unidos, que vão disputar influência aqui no Brasil, né? Para justamente poder conseguir conquistar esse governo mundial, para acabar com os problemas mundiais, que precisa ter sua principal fonte de energia, que é a principal fonte de qualquer governo, né? Que é os meios de produção da agricultura, por meio da agricultura. Então, senhoras e senhores, se você que quer ser presidente, não seja contra os programas sociais do governo, certo? Seja aquele pai que o filho lhe pedindo pão, que o filho lhe pedindo pão, tendo fome, lhe pedindo pão, ele dá o pão, e não trabalho, e não a pedra, né? E não a troca pelo alimento, né? Ou seja, só vou te dar comida se você trabalhar.
Porque o cara que recebe Bolsa Família, a vida dele não muda porque ele recebe Bolsa Família, ele continua pobre, mas aquele Bolsa Família ali é a certeza de que ele não vai morrer de fome no mês seguinte, mesmo se estiver sem trabalho, né? Porque essa política aí é a política do filho que, tendo fome, o pai lhe dá comida e não trabalha. Por quê? Porque o pai dá aquilo que é necessário, que precisa ser dado, certo? Então, eu disse que ia acabar o vídeo aos 13 minutos, já passou os 13 minutos, mas estamos em 15 minutos ainda, 1 mais 5, 6, número do trabalho, número importante, e os segundos eu termino aos 33 segundos, porque foi a idade que Cristo morreu, porque todos eles querem ser como Cristo, desumanizando os outros, e esse governo não tem futuro.